aquele cafezinho, nossa câmera e ação. E há aquele que duvide de quem somos, há aquele que duvide do que somos. Quando surge, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Uma coisa nós temos certeza do que somos, né? Torcedores apaixonados, eu, torcedor palmeirense, você que vai assistir o vídeo, creio que a grande maioria também. Mas tem o torcedor atleticano, tem o torcedor do Flamengo, o torcedor aí da Gambazada, tem o torcedor do São Paulo, tem o torcedor que tem razão, que quer ter razão e que acompanha o time com muita emoção. Esses somos nós. Há quem duvide do que somos. Por que eu tô falando isso? Há quem duvide do que eu sinto quando o Palmeiras perde para um Corinthians. Eu tô aqui com uma conjuntivite alérgica já há 2 dias, porque esse sou eu. Eu tenho que me aceitar da forma que eu sou. Assistindo várias análises de vários amigos aí de canais diversos do Palmeiras, né? É muito importante que a gente tenha essas ideias em plural, né? Que não seja no singular, que não seja somente uma pessoa falando o que é o Palmeiras, o que se tornou o Palmeiras, ou onde vai chegar esse Palmeiras. Porque não tem como tratar o Palmeiras no singular. Não tem. A gente se trata como sociedade. Somos uma sociedade. Então o pensamento não pode ser singular. Eu nunca me coloquei nesse pensamento singular. Eu sempre tento trazer da maneira mais plural as ideias aqui no canal, porque eu acho que é isso que soma. Pra gente falar o que nós nos tornamos, é importante lembrar da conquista do Brasileirão, do Felipão. Não é culpa do Abel agora. Vem lá de trás. Vem lá de trás, tá? Talvez antes do Felipão, mas se concretiza com o Luiz Felipe Scolari. E depois a gente vai tendo essa sequência de situações na qual a gente imagina... Deixa eu só tirar aqui pra focar no rosto certinho. A gente imagina que começou agora com o Abel, né? Mas não é. Para isso, a gente precisa lembrar uma declaração do Jorge Jesus, que nos meus 31 anos de idade eu não vi nenhum Flamengo parecido com aquele Flamengo do Jorge Jesus. E eu arrisco dizer que vai ter muito flamenguista que não vai ver nenhum Flamengo parecido com aquele do Jorge Jesus. Pra gente entender o que acontece com o Palmeiras hoje, por que esse futebol ele é tão burocrático, vamos voltar lá na declaração do Jorge Jesus, que vai servir pro Palmeiras hoje. Vamos entender como que ele tratava o elenco do Flamengo, que pra mim, como eu disse, foi o melhor Flamengo que eu vi. Vamos lá. Em relação ao Ranier, a segunda, domingo, não, nós não, eu já vos disse, a minha cultura não é essa. A minha cultura de treinador não é essa. E eu provo domingo a domingo, não sou eu que provo, os jogadores do Flamengo é que provam. O que é isso? Descansar. Isso não existe, não é? Descansar os dias que a gente tem, até domingo temos quinta, sexta, sábado para descansar, domingo para correr, e está bem. Agora, se houver alguns jogadores que deem sinais de risco de lesão, isso é outra coisa. E nós temos um departamento médico com elementos com muito conhecimento na fisiologia do esforço, que nos dão dados precisos para percebermos o que é que temos que fazer. Jorge Jesus era conhecido por repetir time, incansavelmente. Ele só não repetia o time quando realmente tinha um jogador que não podia atuar por lesão, ou por algo grave, ou por algo sério. O Palmeiras do Felipão, ele foi campeão com time reserva. E passou uma falsa impressão para o Palmeiras como instituição e para nós torcedores que nós temos um grande elenco. Ainda existe torcedores que imaginam o Palmeiras como segunda, terceira melhor elenco do Brasil. Eu discordo. Mas quando a gente olha o panorama do Campeonato Brasileiro, a gente vê que é mais ou menos por aí. A gente talvez não seja o segundo, mas também não é o 10º. Mas tá ali, né? Como um elenco superestimado e que de fato não tem a força, né, de um elenco, por exemplo, de 2016, ou não tem a gana e a vontade do elenco de 2015, porque esses elencos eram elencos recém-formados, recém-formatados, né? Então é igual quando você formata o seu celular, você vê que ele voa. Quando você formata um time de futebol, ele voa também, porque os caras que estão chegando querem, de fato, entregar alguma coisa. Não é muito diferente
você formatar aí o seu PC, que ele vai passar a voar, e o jogador de futebol aqui no Brasil, ele voa a partir do momento que você tem um fator novo para ele, um contrato novo, ao que se provar, aí ele passa a voar. Essa declaração do Jorge Jesus, por que ela cabe aqui nesse vídeo de análise pré-jogo contra o Atlético? Hoje a gente vai enfrentar um Atlético recém-formado que tá jogando mais bola que um Palmeiras que vem aí com um esqueleto praticamente desde 2019, ali, 2018, alguns jogadores. Como que pode um time recém-formado, recém-formatado, estar com tanto favoritismo assim? Pelo que vem jogando. Mas por quê? Porque o Cuca, que saiu do Santos, entregou ao Atlético o melhor futebol assim? Não, não é isso. O problema no Palmeiras hoje, no meu ponto de vista, na minha humilde opinião, é a falta de repetição. Vamos pegar o Clássico como exemplo, que vocês vão entender o que eu tô falando. No Clássico, a gente colocou o Gabriel Menino, que não rendeu. A gente colocou Danilo e Patrick de Paula, que não renderam. E na próxima partida, provavelmente vai voltar o Felipe Melo junto com um Patrick de Paula. Ou talvez um Danilo. Não sei quem que o Abel vai colocar a campo. Sei que não vai repetir aquilo que foi contra o Corinthians. Claro que você deve estar pensando que seria um erro repetir aquilo que foi contra o Corinthians, uma vez que o time perdeu do rival, que defendia 7 jogos sem perder. Esse, na verdade, é o grande erro. É a gente não entender quem é o Palmeiras. O Palmeiras é o Palmeiras de Gustavo Gomes, Luan, de Everton, Gustavo Gomes, Luan, Marcos Rocha, agora Piquerez, Danilo, Felipe Melo. Quem que é o Palmeiras? Quem que é o nosso ataque titular? É o Wesley, é o Rony, é o Gabriel Veron. O Rony, inclusive, é ponta, é atacante. O nosso maior assistente, então, é o banco do nosso artilheiro, que é o Meia, que é o Veiga. Eu não entendo quem é o Palmeiras. E eu acho que nem o nosso treinador entende quem é o Palmeiras. Eu acho que nem os jogadores entendem e compreendem quem é de fato o Palmeiras. Agora, quando você olha para o Galo, você enxerga muito bem o papel do Tietê, do Nátio Fernandes. Você vai entender o papel do Hulk, o papel agora do Diego Costa, o papel inclusive do Zaratio, e você vai entender que o Vargas também tem ali o seu papel. Então, quando a gente olha para o Palmeiras hoje, a gente vê um time sem repetição, e ele nunca vai jogar futebol de maneira decente, porque não se tem uma repetição, porque se criou uma coisa que machuca se você falar que um jogador é reserva e o outro jogador é titular. Se criou isso no futebol, de que não se tem mais time titular e não se tem mais time reserva. Dentro disso, a gente tem uma certeza: não temos futebol mais, porque a gente não tem repetição. Não há um atleta no mundo que chega na sua melhor performance sem repetição. Em qualquer esporte coletivo, o atleta, para render de maneira individual e a gente ter o melhor coletivo, ele precisa de repetição. Ele não pode ser tirado e ele não pode tirar conclusões, porque isso é totalmente tóxico e nocivo ao elenco. Quando você coloca um Gabriel Menino, que ele faz o gol, mas que ele toma o drible, que provavelmente o Marcos Rocha tomaria, e ele vai voltar a ser reserva. E o Marcos Rocha volta a ser titular como se ele fosse o dono da posição. Esse é um dos grandes erros da Sociedade Esportiva Palmeiras. A gente não tem repetição. Quando você não tem repetição, você não vai elevar o que o atleta tem como performance individual, e não há um coletivo decente sem performance individual bem realizada. É só a gente lembrar os melhores times que tivemos aqui no Brasil, e todos eles tinham jogadores na sua melhor performance, como foi o Everton Ribeiro do Cruzeiro, junto com o Ricardo Goulart, como foi o Santos do Neymar, junto ali com o próprio Robinho, aquele Wesley que jogou no Palmeiras, mas que funcionava ali, como foi o Flamengo do Jorge Jesus e como foi um ou outro Corinthians na mão do Tite, principalmente o Corinthians de 2012, com os atletas rendendo de forma individual ali, o próprio Jorge Henrique, o próprio Paulinho, o próprio Guerreiro, os laterais que funcionavam, o Fábio Santos e o próprio Alessandro. Isso por quê? Porque se deu repetição. Então, rapaziada, para mim, enquanto não se definir quem são titulares por mérito e quem são reservas por mérito, o Palmeiras nunca vai atingir um nível competitivo na parte coletiva, porque não se há coletivo bem treinado se a parte individual estiver mal.
Você precisa ter o melhor de cada atleta individualmente falando para que chegamos então ao melhor coletivo possível. Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações. Desculpa estar gravando no carro hoje, espero que tenha ficado legal. Deixa seu comentário, cola para as nossas lives, que é importante também, lá no Não Importa o Que Digam. Um avante palestra, confiante pouco, mas eu vou torcer muito contra o Galo. A gente volta em live hoje e a gente volta em live no pré-jogo. E eu conto com vocês. Avante palestra, o atual campeão é o Palmeiras. Infelizmente hoje a gente não entra numa condição de favorito por mau planejamento. Hoje era para ser favorito a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas quem sabe eles entendam isso nos próximos anos. Que o Palmeiras é um time gigante e não pode entrar como patinho feio em qualquer decisão. Somos Palmeiras e podemos mais. E podemos mais. Questione o que eu sou, mas questione quem são eles também. Quem comanda esse Palmeiras, que era pra gente estar muito acima do que estamos. Podemos aceitar sim esse ano até aqui, de 2021, um ano medíocre, mas o nosso futuro a gente tem que cobrar o melhor. Quem é você, Palmeiras? Afinal, você é o protagonista ou você é o patinho feio? Abraço, galera.